artigo 5º da Constituição Federal, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O dispositivo foi criado para evitar prejuízos e constrangimentos desnecessários ao cidadão. No programa de hoje, vamos mostrar para que serve a identificação criminal e em que casos ela deve ser feita. A identificação começa na abordagem policial e deve observar o regramento jurídico para que não haja desrespeito às garantias constitucionais dos brasileiros. Vamos ver o que diz a Constituição. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, dispositivo já mencionado no início do programa. Eu converso sobre esse assunto agora pela plataforma Zoom com o desembargador José Laurindo de Souza Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, e com Augusto César Piaskowski, professor de Direito Criminal. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutor José Laurindo, começa explicando para a gente o que é uma pessoa civilmente identificada. Bom, a pessoa civilmente identificada é aquela que se apresenta, né, que se identifica com qualquer documento ou registro de natureza civil, como, por exemplo, carteira de identidade, passaporte ou qualquer outro documento público, né, capaz de fornecer essa identificação, de identificar o indivíduo, o sujeito. Agora, atualmente, vários dos documentos já são aí digitais, como é o caso da carteira de motorista, por exemplo. Se a pessoa tiver só com ela ali no celular e acabou a bateria, como que fica, doutor José Laurindo? Que problema, né? Esse é um problema muito grave. Ela, na verdade, ela deverá mostrar qualquer outro documento, né, de natureza civil, como eu disse, capaz de proceder essa identificação. Por isso que eu ressalto sempre que é sempre importante que a pessoa leve consigo, porte documentos impressos, né, para evitar que esse tipo de situação ocorra. Tanto para fins criminais, digo, quanto para quaisquer outros fins que a identificação civil seja necessária. Melhor prevenir, né? Agora, doutor Augusto César, numa abordagem policial aí, que tipo de documento pode ser solicitado ao cidadão? Durante a abordagem policial, se o policial faz revista ou identifica a pessoa na rua, essa pessoa ele deve fornecer ali para o policial qualquer um desses documentos que o desembargador mencionou, que tem uma natureza civil capaz de identificar o sujeito, é a CNH, é o documento de identidade, é o passaporte. Lembrando que a recusa ao fornecimento desses documentos, ela pode caracterizar uma contravenção penal, aquela que está disposta no artigo 68 da Lei de Contravenção, que é a recusa de fornecer documento para a autoridade policial. E aí, diante dessa recusa, que o policial está autorizado, aí, de acordo com o artigo 244 do CPP, a proceder com a revista. E o que é uma identificação criminal, doutor Augusto César? Olha, a identificação criminal, é importante destacar aqui que a gente precisa diferenciar dois conceitos. Uma coisa é a identificação criminal, aquela para fins da Lei 12037 de 2009, que trata sobre a identificação civil a identificação criminal do civilmente identificado, e aquela identificação criminal que é procedida pela Lei de Execução Penal, depois do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. A outra coisa é a identificação feita durante a abordagem policial. Por outro lado, a identificação criminal feita para os fins da Lei 12037 de 2009 e a Lei de Execuções Penais é uma identificação criminal que você vai buscar informações para a pessoa que tenham relevância para fins criminais. Então, a identificação feita ali na Lei 12037 de 2009 é aquela que vem consigo um processo de cadastro de digitais e um processo fotográfico para a identificação da pessoa. Já a identificação criminal para fins da Lei de Execuções Penais, que é aquela prevista no artigo 9º da Lei de Execuções Penais, essa daí é uma identificação feita por material genético. Lembrando que a identificação por material genético também pode ser feita no âmbito da Lei
12037 de 2009, relativa à identificação criminal do civilmente identificado. Mas esse tipo de identificação, né, por via do material genético para a pessoa que ainda não foi condenada criminalmente, ela só pode ocorrer diante de uma autorização judicial. Doutor José Laurindo, em que tipo de situação essa identificação criminal pode ser feita? Bom, a identificação criminal é um processo de obtenção de informações do indivíduo, do sujeito, né, para fins criminais. Ela pode ser feita durante a investigação, né, quando, por exemplo, existirem rasuras nos documentos, indícios de falsificação, por exemplo, né? Nesses casos, será feita a identificação das digitais e fotografia do indivíduo, né? Existe também a hipótese de identificação criminal, como já foi dito, pela coleta de material genético, que é o DNA, né? E vamos ver agora uma pergunta que a nossa produção recebeu. Apresentei meu documento de identificação civil, porém, mesmo assim, o policial quer me obrigar a fazer identificação criminal. Quais são meus direitos? Eu posso me negar e chamar um advogado? Como agir num caso desse, doutor Augusto César? Se eu apresentei mais de um documento, por exemplo, apresentei o meu título de eleitor, que às vezes não vem acompanhado de foto, e a autoridade policial novamente pediu um novo documento capaz de atestar minha identidade. Eu vou lá e entrego para ele a minha CNH, que é um documento com fé pública, que é um documento atualizado, e mesmo assim, o policial insiste em fazer a identificação criminal, também pode ter uma irregularidade, porque aí eu já teria comprovado a minha identidade civil pelos meios adequados. Então, existindo algum tipo de violação, existindo alguma hipótese de tentativa de identificação criminal diversa daquelas que estão previstas em lei, como que manda inclusive a Constituição Federal, aí sim eu tenho uma irregularidade. Por isso que é sempre importante você contatar um advogado nesse momento, que independente de você estar diante de uma situação de violação ou não, o advogado é que vai conseguir te dar o parecer técnico e vai conseguir te orientar da melhor maneira em como proceder e como se portar diante de uma situação dessas. Doutor José Laurindo, e o que pode ser considerada uma situação vexatória ou constrangedora? Bom, a lei, ela diz que a autoridade policial, ela deverá adotar todas as providências aí para evitar esse constrangimento do identificado, né? Essa é uma norma estabelecida pela Lei 12.037 de 2009. Sempre que houver ofensa ou contrariedade aos direitos fundamentais, né, ela poderá se tornar constrangedora ou vexatória. Nesse sentido, qualquer procedimento que seja realizado mediante coação moral ou física, ou que venha a violar as previsões legais, né, elas se tornam vexatórias e ilegais. Então, para que isso não se estenda, né, essa situação, não se prolongue, é sempre importante que a pessoa busque contato, então, imediato e orientação de um advogado de preferência criminalista. E tem casos em que a identificação não é feita com cuidado. Isso pode causar vários problemas. Vamos ver uma situação que aconteceu em Santa Catarina. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação do Estado ao pagamento de R$10 mil de indenização por danos morais a um homem que foi preso por engano no lugar do irmão. O responsável pelo delito de furto qualificado deu o nome do irmão à polícia e as autoridades não checaram a identidade do homem. Resultado, ele ficou preso indevidamente durante 5 dias. O verdadeiro réu reconheceu que se passou pelo irmão, pois ficou com medo de já existir um mandado de prisão aberto contra ele e garantiu que o irmão era inocente das acusações a que respondia no processo. Doutor José Laurindo, quais são as consequências aí de um dano como esse provocado ao cidadão que ele foi preso injustamente no lugar do outro? Puxa, o dano que uma pessoa sofre, né, ao ser submetida ao sistema prisional, nesses casos aí, inclusive, de forma injusta, né, um erro judiciário, né, é imensurável, né? Eu diria que talvez fosse
a violação de maior intensidade, né? Então, existem situações em que o sujeito fica preso, né, se verifica, por anos, em razão também de prisões cautelares, ou até em casos mais extremos, por equívoco mesmo das autoridades na identificação, né, como é o caso mencionado, né? A liberdade do sujeito é uma garantia do indivíduo, do cidadão, é uma garantia constitucional. E por isso que a prisão deve ser considerada sempre a última razão de ser, né? É por isso também que devem ser tomadas todas as medidas, né, para que não ocorra esse tipo de erro que a gente tem visto com uma certa frequência aí, infelizmente. Doutor Augusto César, e no caso do cidadão aí que apresentou um documento falso para evitar a prisão, ele cometeu outro crime, não é mesmo? Sim, ele cometeu aquele crime previsto no artigo 307 do Código Penal, que é o de apresentar falsa identidade. É importante ressaltar que esse crime ele não requer que o sujeito apresente uma identidade física, só o fato dele dizer que tem outro nome, ou se apresentar de forma distinta do nome dele, endereço dele, informações relativas à pessoa dele, isso já é caracterizado como crime, porque esse tipo penal ele diz que é crime ao sujeito que atribui a si ou a terceiro uma falsa identidade com o objetivo de obter uma vantagem em proveito alheio ou outro ou para causar dano a outrem. Então, ele vai responder por esse crime. É importante destacar também que o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento sumulado acerca desse tema também, que está lá na súmula 522 do STF, que trata justamente da hipótese que o sujeito apresenta uma falsa identidade e diz que isso foi feito por autodefesa. Então, o fato dele se identificar como outra pessoa para fugir da prisão, para fugir de uma situação ali que ele possa entender que ele vai ter algum tipo de prejuízo, isso também vai configurar crime, de acordo com esse entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. É rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre identificação criminal. Sobre esse tema, eu continuo conversando pelo Zoom com Augusto César Piaskowski, professor de Direito Criminal, e com o desembargador José Laurindo de Souza Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Desembargador, qual é o órgão que cuida do sistema de criminalística e de identificação no país? Bom, nós temos aqui no área do Estado, é o Instituto de Identificação aqui no Paraná, né? Nos casos de identificação criminal do civilmente identificado, a lei anticrime autorizou a criação de um banco nacional multibiométrico e de impressões digitais. Esse que tem exatamente como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e até mesmo, quando possível, de íris, da face, da voz, né? E hoje nós temos alguns sistemas aí, uma tecnologia de reconhecimento pela face, que estão sendo desenvolvidos vários projetos. Mas no caso de identificação criminal do sujeito condenado, né, obtida pela coleta de material genético, a gestão de dados é feita pelo Banco Nacional de Perfis Genéticos, e existe uma rede integrada de bancos de perfis genéticos, e é um órgão integrante daí do Ministério da Justiça. Então, esse é o establishment da identificação. E a gente pode dizer que o Brasil está avançado quando se trata de identificação criminal, porque o senhor citou aí técnicas bem típicas de filmes, vamos dizer assim, né? A tecnologia hoje se encontra difusa, né? Os Estados Unidos e outros países da Europa já utilizam esse sistema há muito tempo, né? Que a gente verifica que o perfil genético tem trazido vários benefícios, em virtude do fato de que várias pessoas inocentes que cumpriam penas em presídios
foram considerados inocentes exatamente em virtude da identificação do perfil genético, né? Então, foi possível a absolvição desses elementos. Doutor Augusto César, e quais são as principais diferenças aí entre os tipos de identificação que a gente tem? Como, por exemplo, identificação fotográfica, datiloscópica, perfil genético? A principal diferença nesses casos, ela vai decorrer de que hipótese a gente está falando, né? Então, a primeira diferença que decorre deles é que a identificação fotográfica e a datiloscópica, que é aquela feita por via das impressões digitais, elas são previstas na Lei 12.037 de 2009, que trata da identificação criminal do civilmente identificado. A identificação via perfil genético, via de regra, ela é feita nos casos da Lei de Execuções Penais, quando o sujeito já foi condenado pelos crimes que o desembargador citou anteriormente. Mas existe também, né, como já foi visto, a hipótese da identificação genética também do civilmente identificado, mediante autorização judicial, quando essa identificação vier auxiliar no processo de investigação. Isso precisa ser requerido. Qual que é a diferença básica? Que a identificação criminal pela via da coleta do material genético, de acordo com a lei, ela tem que ocorrer a partir de um método indolor. Então, a gente vai fazer a extração do DNA, e geralmente essa extração é feita pela saliva mesmo, porque tem que ser um método indolor. E a partir desse material genético, desse material biológico, é que eu vou levantar informações sobre o sujeito. Então, via de regra, a principal diferença entre elas é principalmente pelo método de obtenção. Em um você vai colher a digital e a fotografia no âmbito de uma investigação ou durante a própria abordagem policial, durante a prisão em flagrante, eu já posso colher esses dados. Na outra, ou eu vou colher mediante, no caso da identificação por material genético, ou eu vou colher mediante uma decisão, e aí eu já tenho que estar no âmbito do processo de investigação com a solicitação da autoridade policial, do Ministério Público, para que esse material seja colhido, e eu preciso da autorização judicial, eu preciso do despacho do magistrado autorizando, ou então quando o sujeito já foi condenado com trânsito em julgado, e aí sim, né, no momento dele ser submetido ao sistema prisional, esse material vai ser coletado. E apesar da garantia constitucional da não autoincriminação prevista no artigo 5º da Constituição Federal, a legislação brasileira admite, como a gente falou aqui, a coleta de material genético como forma de identificação criminal. O procedimento é permitido tanto na fase de investigação quanto após condenações por crimes dolosos com grave violência ou hediondos. Doutor José Laurindo, em algum caso isso pode caracterizar aí uma violação da intimidade do cidadão ou de dizer que ele, por exemplo, está produzindo provas contra si mesmo? Esse é o grande debate, né? É interessante que esse debate no Brasil, nos outros países o debate foi menos intenso e foi facilmente resolvido. Mas aqui no Brasil, as discussões de constitucionalidade, elas se estendem em vários contextos, né? A gente verifica que a importância da coleta do material genético, ela é muito importante, né? Porque ela reside no fato de que a partir da coleta é que serão obtidos dados confiáveis, né, seguros, acerca das características de um provável infrator, né, o que pode auxiliar sobremaneira na elucidação de um crime, da autoria, da materialidade, né? E como eu já disse, isso em vários lugares, em vários países, né, serviram para que inocentes fossem soltos, porque considerados inocentes após a realização desses exames, né? Sem dúvidas que o caráter obrigatório nessa extração desse material genético é algo que gera várias discussões, inúmeros debates, né? Não só no campo doutrinário, também jurisprudencial, né, no Brasil. Essa questão, inclusive, é objeto de um debate, né, no Supremo Tribunal Federal, né, no âmbito do recurso extraordinário 937 e 837, que tem repercussão geral reconhecida, e ainda pendente de julgamento, e que versa sobre exatamente essa questão, sobre a constitucionalidade da submissão do condenado, né, na extração compulsória do material genético, uma vez que poderia afrontar, então, o princípio da autoincriminação.
Mas, por outro lado, existe um entendimento, né, a quem defenda isso com grande autoridade, esse argumento de que, seguindo uma analogia aí feita pela súmula 522, se não me engano, do STF, que diz que analisa essa questão, né, afirmando que a conduta de se atribuir-se falsa identidade perante a autoridade, essa súmula estabelece isso, policial, é atípica, ou seja, configura uma desconformidade legal, ainda que em situação de alegada autodefesa, né? Então, assim, o direito do réu de não se autoincriminar não lhe daria o direito de não se identificar. E igualmente, não lhe daria o direito de recusar esse fornecimento desse material genético, né? Quando exatamente é previsto em lei. Então, me parece que seja essa a questão. E o que pode acontecer, doutor Augusto César, se mesmo com toda essa obrigatoriedade aí, a pessoa se recusar a fornecer o material genético? Então, para a gente entender melhor essa questão, a gente precisa estabelecer dois cenários aqui. O primeiro é com relação à nova redação que foi feita pela lei anticrime na lei de execuções penais, que foi a inclusão ali do parágrafo 8 do artigo 9 da LEP, que instituiu como falta grave, durante o cumprimento da pena, a recusa do condenado em submeter o procedimento de identificação do perfil genético. Por quê? Porque a lei diz que é obrigatório, então se esse sujeito que já está condenado, que a lei diz que ele precisa fornecer e ele se recusa a fornecer, ele está sujeito ali a tomar uma falta grave, ele vai tomar uma falta grave, e as consequências da aplicação dessa falta grave é a interrupção do prazo de contagem para a progressão de regime dele, inclusive a regressão de regime desse sujeito, a revogação de até 1/3 do tempo de pena já remido, entre outras consequências. Agora, já no caso da identificação criminal do civilmente identificado, que é aquele previsto na Lei 12037 de 2009, não existe uma previsão estabelecida, uma previsão ali sobre a hipótese de recusa, né, desse sujeito em fornecer um material genético. Só que a gente precisa levar em consideração que esse fornecimento material no âmbito da lei, ele tem que ser feito mediante autorização judicial. Então, se existe uma autorização judicial determinando que ele entrega esse material genético, ele se recusa, ele está descumprindo uma ordem judicial. E aí também existem essas consequências. E a nossa produção recebeu mais uma pergunta. Vamos ver? No caso de uma pessoa que foi inocentada, ela pode pedir a retirada de sua foto e do perfil genético do processo e dos órgãos públicos? Tem como apagar a sua ficha suja? Desembargador, nesse caso, a pessoa fica ali com esses registros ou tem como voltar a ter, vamos dizer assim, uma ficha limpa? A lei, inclusive, é expressa nesse sentido, né? Ela menciona, no caso de não oferecimento de denúncia, ou até mesmo nos casos de rejeição, ou até mesmo de absolvição, né? É facultado, então, ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo, né, do inquérito, ou até mesmo o trânsito em julgado da sentença absolutória, requerer essa retirada dessa identificação fotográfica do inquérito, ou até mesmo do processo, né? Claro que desde que apresente provas de sua identificação civil. Doutor Augusto César, qual a importância aí dessa vida pregressa da pessoa? Isso pode influenciar de alguma forma no julgamento e na investigação que está sendo feita ali? Eu já tenho dados levantados do sujeito, mesmo que no âmbito da investigação eu utilizo isso para outros fins, utilizo isso em outras investigações, me parece que por um critério de presunção de inocência, isso sem dúvidas não só poderia, como vai influenciar algumas outras decisões, porque eu vou ver que já existe um registro criminal feito no nome daquela pessoa. Mas é importante destacar também que a uso de outros princípios do direito penal, como o princípio da secularização, por exemplo, eu não posso levar em consideração características da personalidade da pessoa para julgamentos futuros, ou seja, eu não posso pegar fatos pretéritos da vida da pessoa e, por isso, classificar ela como um pretexto delinquente para vir a condenar ela futuramente, com base nesses dados que foram extraídos em momento pregresso.
mas infelizmente é muito difícil você tirar, e afinal é uma pessoa que está julgando, o julgador é um ser humano, é muito difícil você desconstruir a ideia de que o fato dele ter uma identificação criminal, seja ela pela via de investigação, ou seja ela por uma condenação já do sujeito com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que isso não vai influenciar decisões futuras. E aqui é que está a grande discussão em cima da identificação criminal, porque além dessa influência em fatos futuros, eu estou me valendo aqui de uma lógica de justiça atuarial. O que é esse termo da justiça atuarial que a gente ouve tanto na criminologia? É que eu passo a estabelecer características do sujeito, eu passo a extrair características do sujeito e a partir disso eu posso usar para fatos futuros. Então hoje, a partir da coleta, a partir do perfilamento que a gente chama, a partir da extração de dados específicos do sujeito, eu estou visando que no futuro isso pode ser utilizado ou para me orientar numa investigação ou inclusive para dizer, olha, o sujeito aqui já tem realmente registro aqui sobre crimes de violência sexual, então ele já tem determinado perfil, ele já tem material genético colhido e agora ele está em outra investigação, agora esse sujeito pode ser um novo suposto agressor, então eu começo a me valer dessas identificações, desses perfis já coletados por uma condenação futura. Bom, são muitos detalhes, a gente teria muito mais a discutir ainda, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Dr. Augusto César, Dr. José Laurindo, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!